maior poeta simbolista da literatura inglesa. Então, acho que ele não poderia ser considerado simbolista, né? Pelo que parece, o Carpo está falando mais no sentido de que ele tem vários desses elementos simbolistas ainda muito antes do movimento simbolista surgir. Bom, dá para dar uma olhada depois nisso. Voltando agora com a relação dele com a Alemanha. Eu notei que também na página... Oi, pode falar. Não, ia dizer que eu notei que ele, na página 1405, no final do primeiro parágrafo, ele também fala que ele foi o precursor dos modernistas católicos. Mas vamos voltar ali onde tu ia voltar naquela relação entre Inglaterra e Alemanha. Tu ia falar disso de novo? Isso. Ele fala, essa parte aí que você falou, eu ia falar logo depois dela. Ele fala que Coleridge é o precursor de Newman, Bergson, dos modernistas católicos, da psicologia do entendimento de Dilthey, e Coleridge é um disseminador de ideias. Eu ainda não conheço nenhum desses caras, eu sei mais ou menos quem foi o Dilthey, mas mesmo assim também não... Bom. Então tá. Daí tem um pouco depois, no próximo parágrafo, né? A obra de Coleridge é um compromisso singular entre a Lake Poetry e o romantismo de Iena. De Iena lhe vieram o medievalismo e o conceito da poesia como milagre místico, eliminando desse conceito a parte fancy e arbitrária do esteticismo, isso eu não entendo muito bem. Coleridge criou uma nova província no mundo das ideias poéticas. Contudo, o inglês não se perdeu nas nuvens. Reconheceu a tensão íntima em qualquer obra de homem, distinguiu as fontes de inspiração celeste e de inspiração sensual, ligou o céu à igreja, reunindo na casa comum de um Estado teocrático, ou igreja visível e que não era afinal senão a Inglaterra com seu rei, parlamento, ministros, bispos, usinas, neblinas e lagos. E à beira dos lagos este Lake Poet, um anjo caído para a terra inglesa, vestido de roupão, mas dispondo de cachimbo de ópio para se lembrar, um Platão inglês, de sua verdadeira prática, de sua verdadeira pátria, do reino das ideias imortais. Ai, coisa linda, né? Meu cara é um poeta. Parece que ele tem influência platônica, né? Tem um pedaço que ele fala um pouco sobre isso antes, né? Não diretamente, mas aqui, o seu panteísmo místico, mistura estranha de elementos de Platão e Spinoza, vem de Schelling. Então, Platão tem a metafísica dele, Spinoza eu ainda não conheço tão bem. Estou correndo atrás de entender o idealismo alemão, porque eu acho que vai ajudar a entender esse negócio. Eu peguei um livro, que é Entendendo o Idealismo Alemão. Ele começa pelo Kant. O problema é que o Kant não é tão simples de ser entendido, então eu meio que empaquei nele nessas últimas 2 semanas e ainda estou tentando entender. Acho que em 2 meses eu vou ter alguma ideia um pouco mais clara de quem que foi o Schelling, quem que foi o Fichte e tudo mais. Que tem bastante relação, né, com o romantismo, pelo menos alemão, né, vertente mais alemã. Então, depois ele vai falar do Justinus Kerner, né, um pouco na página 1407. Depois, eu notei também aqui esse negócio que ele, né, que a obra dele era um compromisso singular entre a Lake Poetry e o romantismo de Iena. Depois, em 1407, ele fala isso do Justinus Kerner. Foi o lado fantástico da Lake Poetry, né? Ele diz, em algum momento, ele fala do Justinus Kerner em relação com o Coleridge, por acaso, que eu não cheguei a pesquisar isso, mas o Kerner, eu anotei algumas coisas, não sei se é assim que se fala o nome dele. Eu anotei alguns negócios dele. Eu achei interessante, porque o cara lidava com os fenômenos magnéticos, mediúnicos, espiritismo, sonambulismo e tudo, esses negócios, né? Eu acho muito interessante. Né? E por o Coleridge trazer essa questão, de repente, da poesia como uma criação, como uma recepção de algo, né? De uma divindade, a recepção de uma inspiração, né? Não sei se ele não tem alguma relação com o Kerner, né? Porque eu só achei em português 1 ou 2 coisas dele. Mas eu sei que ele era um cara que trabalhava ele era médico, né? Ele era um alemão médico. Deixa eu abrir aqui o que eu tinha pegado dele.
Eu abri um negócio dele que fala assim, ó, a maior parte dos contemporâneos de Kerner não o viam, no caso, né, com bons olhos. Esquece que eu falei agora. A maior parte dos contemporâneos de Kerner não viam com bons olhos sua feição mística. Esta será ainda por muito tempo a opinião dominante, segundo um prognóstico do próprio Kerner, nesses versos. O meu nome será esquecido como poeta, e como médico também o será, mas quando se falar de espíritos, pensar-se-á muito tempo em mim, e a grita será forte. Então, ele devia ser, né, tratar desses assuntos. Eu não sei, eu queria ver se tem alguma relação dele com o college, fiquei curioso em saber se existiu, né? Mas no texto eu não vi, pelo que eu percebi, o Carpo só falou no Kerner numa frase ali, né? Falou lá uma, duas frases, um parágrafo só pra ele. Pois é. Eu vou ler Esse mais um momento negócio aí. ele vai citando vários Lake Poets diferentes, né? Por aí afora. Ele identificou a Lake Poetry como uma essência que se repetia, assim, né? Sim. São poetas mais ou menos cristãos, mais ou menos medievais, poetizando em linguagem coloquial assuntos nacionais e populares. Daí, Lake Poets assim há em toda parte, entre 1800 e 1830. Entre eles o Justino Skerner. Sim. Tá, eu vou ler mais um negocinho que eu anotei do Kerner aqui, então, para ver se a gente consegue contextualizar ele. Ele fez o primeiro livro dele de poesias foi Poesias Românticas, o nome. E ele foi o cara que descreveu o botulismo, né? Aquela doença das bactérias, né? O primeiro cara a descrever ela com detalhes, assim, né? Ele fundou a escola Swaba com Ludwig Uhland, que depois agora eu não lembro direito, pesquisei já faz umas 2 semanas, né? Que eu já tinha trazido pro outro. Aqui tá escrito Escola da Suévia, que eles escreveram. São os Lake Poets alemães, né? Isso. Interessante isso. Pode falar mais sobre isso. Pois eu não sei falar mais, sabe? Não, os do trecho mesmo que você estava lendo. Não, depois eu ia falar sobre o Hermann Hesse. O Hermann Hesse, ele escreveu sobre o Kerner. Ele falou assim, ó. Esse homem extraordinariamente talentoso, que não é reconhecido entre os grandes românticos como pensador e poeta, escreveu na sua juventude um livro que é um brilho radiante que parece coletar todas as nuances do espírito romântico. Ele falou do Travel Shadows, do Kerner. O nome em inglês, não tem nome em português, pelo jeito não foi traduzido, né? Travel Shadows. E esse livro de poema dele é uma mistura de prosa e poesia, seriedade, humor, pelo que eu vi, assim, eu li muito, muito por cima. E sobre as primeiras poesias do Kerner, tem o assunto, tem muita melancolia e aquela coisa de falar da morte, de esperar a morte, né? Sabe? Essa coisa que a gente tem visto nos românticos. Botei um negócio com aspas aqui, pelo jeito é alguma frase dele. Rasgado pelo amor, um pobre coração ficará mais doente por você e assim se sentirá ainda mais profunda a tristeza do amor. Eu sei que é uma parte do poema dele que eu percebi que tem relação com o Werther, etc. Interessante. Uma coisa também que eu, pelo menos vendo aqui, isso aí de tratar dos espectros, tem muitos caras também que eles falam que tratam de sonambulismo também, tudo mais. O Carpo cita, não lembro muito bem quais. Uma coisa interessante que você pega o Freud, todos esses desenvolvimentos ainda não tinham surgido, né? Uhum. Só que tudo isso já existia de certa forma, em certo nível na literatura. Eu lembro quando eu estava lendo bastante Dostoiévski, que muitos consideravam ele como um escritor pré-freudiano. Que muitos dos eventos que são relatados pelo Freud, tudo eles já se veem no Dostoiévski antes ainda de surgir o Freud com a teoria. Eles já surgiam enquanto demonstração, sem teoria nenhuma, só aquela representação literária do que o Freud depois teria visto. No imaginário, né? Porque não adianta chegar na medicina querendo falar um negócio que não está no imaginário, né? Para entrar na medicina tem que estar no imaginário antes. E é mais parecido com a política, né? Quem que falou mesmo? Teve algum cara que falou não tem nada na política de um país que não tem estado na sua literatura décadas antes.
né? Olavo de Carvalho, talvez, eu não sei. Acho que teve algum cara que deve ter falado isso, outro, mas... Não, foi nas aulas dele, com certeza foi através do Olavo. Não sei se é do próprio, né? Aí tem mais uma parte aqui da poesia do coisa. Poesia nasce de uma profunda angústia, e então a verdadeira canção vem somente do coração humano, onde uma profunda melancolia penetra. Mesmo as maiores poesias são silenciosas como a maior lamúria, apenas como as sombras de espíritos que elas arrastam em silêncio através do coração partido. Eu que traduzi isso aqui do inglês, né? Então talvez não tenha nada a ver com isso. Mas exprime, como disse o Hermann Hesse, né? Parece coletar todas as nuances do espírito romântico, né? Que é o que a gente está tentando entender. Se tem um espírito romântico ou se é, né? Os espíritos românticos, né? Enfim. Sim. Bom, do Kerner que eu tinha para falar é isso aí mesmo. Interessante. Bom, acho que dá pra gente terminar com Lamartine, né? Que esse aqui, eu achava que o Demestre, esse cara sinceramente não sei como falar o nome, vou falar Demaistre mesmo. Assim, eu não sei qual idioma é esse, é uma coisa incrível, assim, bom. Eu achava que Demaistre era super importante e tal, mas parece que o Lamartine era mais. Bom, então vou ver, tem página 1416, ele fala sobre ele. Tem aqui o Lamartine é um poeta muito grande, um dos maiores e mais puros da língua francesa. Um dos poucos grandes poetas que conseguiram um sucesso merecido, o que não exclui, aliás, as injustiças da posteridade. O que não exclui, aliás, as injustiças da posteridade. Bom, daí o Carpo vai ficar falando sobre as injustiças que ele sofreu e tudo mais, tal. Bom, e aqui Lamartine deu à poesia francesa uma nova sensibilidade e um novo verso, mas não deu à literatura francesa nenhuma nova ideia, a ponto de ele mesmo se confessar incapaz de pensar. Lamartine não era um pensador nem um homem de ação, num momento histórico que exigiu o pensamento e a ação. Ele, pelo que parece, ele teve cargo de poder e tudo, ele fracassou bastante nisso. Que essa coisa... talvez seja um traço romântico, né? Eu imagino que uma pessoa que fosse um escritor realista se daria um pouco melhor. Mas, bom. Deixa eu ver. Bom, tem muita gente aqui que parece, no século XIX, parece que eles falavam do Lamartine como sendo só uma mistura entre o Chateaubriand e o Byron. Aí tem até um trecho aqui que o Carpo fala. Admite-se a pobreza de ideias nos seus versos harmoniosos, bem construídos, o que seria herança do classicismo, assim como em Chateaubriand. Quer dizer que o Carpo está assumindo todas as críticas, daí depois ele vai falar bom, admite-se nas obras mais ambiciosas poemas narrativos à maneira de Byron. Bom, admitem-se as influências. O clima moral e religioso da poesia de Lamartine é o de Chateaubriand, modificado depois pela melancolia pensativa e o desespero de Byron. Mas Lamartine não é um Chateaubriand de província, nem um Byron de colégio de moças, nem a síntese dos dois. Foi preciso restaurar aquele retrato antigo do poeta. Lamartine, por mais paradoxal que pareça, não é muito lido. Tem mais algumas partes. Aqui. O sucesso se explica pela ausência absoluta da poesia lírica na literatura francesa durante 2 séculos. Isso que eu acho que é o ponto mais importante, talvez. Quer dizer, ele não foi nada totalmente assim revolucionário, nem nada assim, mas é que não existia nada por causa daquela permanência de classicismo na literatura francesa, do que ele chama aqui de literatura, de poesia lírica, né? Bom, aqui o cume da poesia lamartiniana está no 3º volume de Harmonie Poétique Religieuse. Acho que dá para pegar um pedaço disso aqui, talvez. Ele tinha bastante influência religiosa, né? Católica, pelo que parece. Bom, que são Sacré Concert de um grande artista que transforma o universo inteiro em orquestra e sinfonia em louvor de Deus.
Depois, página 1419. Num país em que, durante 2 séculos, se consideravam como poesia os exercícios de metrificação, ou seja, prosa enfeitada pelas rimas, a tradição poética estava interrompida. A renovação só podia começar, modestamente, com os temas permanentes do lirismo subjetivo: natureza, amor, melancolia, noite e Deus. Não se precisava de uma revolução completa do verso. O verso de Lamartine aproxima-se muito ainda do verso classicista, porque não se tratava de uma revolução, e sim de uma restauração. Deu à França o que o século XVII não lhe pudera dar, algo como uma grande poesia barroca. No país da tradição poética interrompida, os contemporâneos não sabiam explicar a singularidade da poesia de Lamartine, senão alegando influências alheias de Chateaubriand, de Byron. Então, basicamente, ele dá, aqui o Carpo, né, ele dá essas visões que se tinha no século XIX até, no século XIX, de que o Lamartine seria uma mistura de Chateaubriand e Byron, e depois o Carpo explica, não, aqui o motivo é que a tradição poética francesa foi interrompida, por isso os contemporâneos não conseguiram explicar a singularidade da poesia dele. Então, essa coisa, né, atribuíram a influências alheias, influências externas. Considerado um lake poet, que tem um elemento também que é a pureza musical virgiliana de sua expressão. Lamartine tinha algo a ensinar aos simbolistas e ressuscitou quando eles apreenderam o que é poesia pure. Então, eu acho que uma coisa que vai valer bastante pena a gente fazer é dar uma olhada no que é o simbolismo, né? E parece que tem bastante coisa de alguns poetas que são anteriores ao simbolismo, mas que já tem vários elementos do simbolismo, né, que o Capô fala. Dentre o Coleridge e o Lamartine, né, até agora, tudo parece. Bom, daí aqui ele vai falar da poesia lamartiniana, né? A poesia de estilo lamartiniano, mal compreendida e mal interpretada, continuou a levar na França uma vida modesta e provinciana. A obra dos poetas lamartinianos tem caráter marcadamente apolítico. Este abstencionismo explica-se, pelo menos em parte, pelos progressos da Revolução Industrial, que reduziram a nada o papel da gentry provincial da França. A aventura política que o Lamartine teve, na verdade, seria uma atitude confusa e meio falsa destinada ao fracasso. Aqui, o poeta da religiosidade vaga não poderia respirar num ambiente que se tornou cada vez mais dogmático, cada vez mais ortodoxo, e isso com um elan muito moderno. Que página que tá isso aí? Desculpa, é 1421. Tá. Eu tinha anotado aqui que tinha na 1409, bem antes, as questões políticas da lei Poetry. Depois eu vou tentar dar uma olhada de novo nisso. Até aqui eu sublinhei esse pedaço aqui, se quiser que eu dê uma lida. Vamos lá. Tá. Ele recém acabou de falar do Chukovsky, né, que é um russo que foi tradutor. Bom, logo depois ele fala: entre as nações protestantes, a poesia laiquista é bastante inofensiva. Entre os católicos é que começam a surgir as dificuldades, que já se adivinharam em Coleridge, anglo-católico avant la lettre. A lake poetry não é bem possível sem a doutrina política de Burke. As mesmas forças orgânicas da raça e do solo que criaram o Estado inglês criaram também as tradições populares e a poesia nacional. Então, a doutrina política do Burke, eu sei o básico dela, né, que é aquela coisa de que você não deve ter revoluções bruscas, que nem foi a Revolução Francesa. Então, você até tem, de certa forma, modificações nas sociedades, que elas devem ser feitas de uma maneira cuidadosa e gradual. E, se não me engano, de uma parte que o próprio Carpo fala sobre isso, né, que existe uma diferença muito grande entre a tradição francesa, entre a cultura francesa e a cultura e história britânica, né? Que a Inglaterra eles já tem esse hábito de resolver tudo de uma maneira muito mais gradual e mesmo pacífica. Enquanto que a França, você pega a história deles, é tudo cheio de revoluções.
E ainda hoje, você vê, os ingleses ainda hoje, eles resolvem as coisas muito mais de um jeito parlamentar, gradual, tudo. E os franceses é por greves, revoluções, revoltas e tudo Sim, isso. não é à toa que a Libra vale mais que o euro. É, exatamente. Tem esse isolacionismo esplêndido, né, na Inglaterra. Se isola de todo mundo e fica lá na ilhinha deles. Uma cultura bem diferente dos outros. Bom, então a Lei Coates surgiu com o Burke. O Burke tinha essa ideia, né, de ser... acho que seria uma boa palavra evolução, né? Ao invés de revolução, você vai aprimorando. Tanto que ele falava, quando você tem uma situação conservadora e uma nova situação que é meio revolucionária, você não vai conseguir voltar a essa situação conservadora que você queria. Mas você vai ter que ser uma mistura dos dois. Então ele estava nessa coisa de, bom, nós vamos mudar, só que não vamos mudar com uma revolução que nem está acontecendo na França. Não vamos fazer essa coisa horrorosa aí que está morrendo um monte de gente. Sim, Bom, pelo que eu entendi, sempre entendi pro conservadorismo, depois que eu comecei a pesquisar, é isso, né? Não é não mudar, né? Conservador é quem quer manter como tá, não. É, obedecer às transformações que elas têm que vão ocorrer de uma forma natural, mas mantendo aquilo que é virtuoso, né? Aquilo que é louvável e etc, e deixando ir embora aquilo que já não existe mais, né? Que já não faz parte mais, né? não ignorar a situação da época, né? É. Dizer, não, dane-se tudo que está aí, dane-se como todo mundo faz, dane-se a cultura, dane-se tudo, vamos mudar tudo. Não, vamos com calma. Prudência, né? Exatamente. Bom. Então, agora tentando entender aqui, entre as nações protestantes a poesia laiquista é bastante inofensiva, entre os católicos é que se começam a surgir dificuldades. Poesia laiquista entre as nações protestantes. Nações protestantes é norte da Alemanha, basicamente, né? E centro-norte deles. Foi inofensiva, então, bom. Então, aqui, a Lake Poetry não é bem possível sem a doutrina política de Burke. Então, a ideia é, ele está juntando a doutrina política de Burke, de certa forma, com o protestantismo, né? O anglicanismo, né, que tem... É anglicanismo que chama, como é que é aquela religião britânica? Protestante deles, que eles inventaram lá com o Henrique VIII, tudo. Eu acho que é essa mesmo, o anglicanismo, né? Anglicanismo mesmo, bom. Acho que é essa. Então, dá a impressão que é isso, ele está juntando as tradições cristãs protestantes com a doutrina do Burke. Muito pelo fato de também a Inglaterra já ser de tradição protestante, né? Então acho que tem muito esse elemento, enquanto que a França seria, na verdade, essa tradição católica mesmo. Bom. Aqui ele fala, a teoria é herderiana, no fundo. Na Alemanha protestante, a tradução das Reflections on, aqui é Reflexões da Revolução na França, do Burke, né? Foi saudada como um livro alemão. Acho que é muito importante. Eles gostaram. Exatamente. A Alemanha protestante aceitou muito essas reflexões sobre a Revolução na França. A sociologia romântica dos conservadores inspirar-se-á nos mesmos princípios. Então, esse aqui eu acho que é um ponto bastante importante, até que junta algumas pontas soltas que estava tendo. E dessa relação entre protestantismo alemão, protestantismo mesmo, né, com o conservadorismo burkiano, enquanto que o catolicismo seria um pouco mais liberal revolucionário. E que faz sentido se você parar para pensar que tanto na Inglaterra quanto na Alemanha tem mais a tradição protestante, e na França, que teve a Revolução e tudo mais, e mais a tradição liberal revolucionária, você tem o catolicismo. Então aqui eu acho que é um elemento religioso importante para ser observado. Pelo que parece, né? Também já foram algumas vezes que a gente cometeu alguns enganos assim lendo, e daí logo depois o próprio Carpo falou o contrário que a gente achava.
Posso continuar a ler aqui? Ele fala um pouco mais sobre isso. Ele fala sobre os alemães católicos agora. Já entre os alemães católicos, porém, não entre os convertidos como Adam Müller e Friedrich Schlegel, mas entre os católicos natos e autênticos, surgira a contradição entre aquele nacionalismo cristão e o universalismo católico. A paz pública imposta pelo absolutismo e pela censura da restauração não permitiu discussões. E os católicos alemães, cujo sentimento nacional foi sempre suspeito aos seus patrícios protestantes, dilaceraram-se em lutas íntimas, às vezes trágicas. Fizeram tudo para guardar o seu segredo, e em certos casos essa ambiguidade talvez fosse, segundo a teoria de Coleridge, a fonte da grande poesia, mas não foram bem compreendidos e a crítica moderna custou muito revelar-lhes a verdadeira significação. Bom, então eu acredito que talvez tenha essa coisa, esse aspecto religioso, né? Que ele não chega a falar totalmente, diretamente, mas dá a impressão que tem esse aspecto. E depois naquela diferenciação que ele vai fazer entre os romantismos de evasão, né, que seria o romantismo mais conservador e o revolucionário, talvez tenha isso, né, de o conservador ser mais protestante. Pois é, eu não sei dizer isso aí, cara. Estou por fora, na real, disso aí. Agora, tentando sair um pouco da caixa, tem aquela ideia do Max Weber, né, de que o protestantismo teria sido um dos elementos principais por trás do capitalismo, né, do florescimento tão forte do capitalismo, mais ou menos naquele período mesmo. Que a ética protestante era bastante propícia para isso. E bom, uma ética que é muito propícia ao capitalismo, a esse valor de trabalho e tudo mais, ser revolucionário seria uma coisa bem esquisita. Então acho que de certa forma faz bastante sentido, né, de conseguir dialogar com essa coisa burkeana. Voltando aqui para a página 1423, dentro do romantismo de evasão, distingue-se, tá bom, existe um movimento medievalista e nacionalista inspirado em Burke e Herder, e um movimento humanista mas o ponto existe uma parte que é muito influenciada pelo Burke. A próxima parte que a gente vai ver, acho que são umas 150 páginas só de romantismo de evasão, né, que seria o romantismo mais conservador. Mas eu acho que vai dar pra gente extrair bastante coisa daqui. Ele volta com alguns caras anteriores, citados logo no início. Falar do Tchek. Tem uns outros fulanos aqui. Ele volta para um dos livros do E.T.A. Hoffmann, Chrysler. Bom, isso vai ser, acho, bastante positivo. Ele vai voltar para vários dos autores que já foram citados. Então acho que é bem aquela coisa, cada vez que a gente vai evoluindo mais, vai ficando mais fácil de entender a obra e conseguir absorver tudo de uma maneira melhor. Que nem, por exemplo, quando a gente... Pode falar. Tem uma coisa do Lamartine que a gente pode já projetar pra gente ler? Tem alguma sugestão já? Então, ele botou algumas etapas, né, da poesia lamartiniana. E ele falou que... Tem um pedaço aqui. Isso que parece que é um trabalho relativamente grande aqui, esse Harmonie Poétique et Religieuse, que foi o cume da poesia lamartiniana. Bom, eu entendo mais ou menos francês, assim, dá para dar uma olhada nisso aí. O mesmo em português deve ter bastante coisa. Mas eu acho que eu vou dar uma lida aqui tudo. Acabando a conferência aqui, eu vou tentar juntar as coisas. Em uns 20 minutos eu vou botar alguma coisa do Lamartine. Acho que pro Coleridge tudo bem ficar como o Kublai Khan daí? Uma leitura assim, de fazer? Sim. Então, beleza. O Wordsworth tem aquele Lyrical Ballads. O Lyrical Ballads é um livro ou é um poema? É um livro. E pelo que parece imenso, pelo que eu estava vendo na internet. Pois então, agora... dá para achar algum poema específico dentro do Lyrical Ballads.
e achar alguma coisa no Lamartine também. E aí tudo bem, a gente pega 3 poemas, no caso, pelo Isso. menos assim, um de cada um deles. Acho que é por aí. Né? Bom, em questão de páginas, a gente vai até onde? Pois é, esse foi até 1430, é isso? Isso. Tu já leu? O que tem depois? Não, o que vem depois disso não. Pois é, eu também não, então eu não sei opinar, cara. É, Prefiro dar dá pra uma... fazer aquela coisa de, em geral, a gente faz de apontar para um ponto que a gente não sabe muito bem onde é e, bom, vamos até ali. Pois é, eu tô sem o texto aqui agora. Bom, vou falar do Cooper. Vou tentar, deixa eu ver aqui, ele fala de um tal de James Fenimore Cooper. Acho que dá pra gente parar nesse cara. Deixa eu ver onde aparece ele. Então, acho que dá pra encher até a página 1440. O que vocês acham? Tá. Tudo bem? Tá. Bom, então acho que é isso aí, né? Bom, agora que a gente vai ver o romantismo de evasão, acho que vale a pena de eventualmente a gente ler algum daqueles caras do romantismo de Iená até, ou os caras que vão um pouco depois, mas que são mais ou menos esse mesmo negócio, né? Eu tô pensando seriamente em ler o E.T.A. Hoffmann. Tem um livro que pareceu interessante dele que é Reflexões do Gato Mu, que parece que é um negócio como se tivessem misturado escritos de um gato e um maestro lá, compositor. Parece uma coisa engraçada, assim, interessante. Vou dar uma lida nisso, acho. Pois é, eu já ouvi falar nisso aí. Parece A bom, história né? parece engraçada. Tô pensando mais por causa da graça mesmo da história. Parece curiosa. O que Tô eu li dele curioso foi por isso. só um conto, se eu não me engano. Agora eu não lembro se é dele o conto. O cara que sai de casa e fica, sei lá, 5, 10 anos, 20 anos morando, tipo, no apartamento da frente, olhando a casa dele, uma coisa assim. É do Nossa. Hoffman isso? Ou eu tô confundindo? Não, eu não sei, eu não conheço muito essa. Tá, eu vou dar uma pesquisada. Eu já li um conto dele, eu vou dar uma pesquisada qual conto que foi mesmo e vou trazer também. Então, Tá, beleza. A conferência vai cair daqui a pouco, então, é. caso termine, a gente já termina por aqui, beleza? Então tá, galera. Boa noite. Então tá, boa noite aí. Obrigado a todos aí pela participação, tudo. Falou, boa noite para vocês, boa semana e até a Feliz próxima. Páscoa, aliás. Esqueci desse detalhe, né? Finalzinho do dia dela, né? Feliz Páscoa também. Feliz Páscoa. Ah, Últimos 45 minutos dela. bons 40 minutos, 43 minutos ainda de Páscoa. Boa noite, galera. Então tá, Falou, boa boa noite. noite. Até mais, até semana que vem.